Olá, nossos cumprimentos a todos. Estamos aqui para conversar um pouco sobre espiritualidade e, em especial, sobre o Espiritismo, falando hoje sobre mundos celestes. É um tema bem grande, assim, bem extenso, né? Que a gente tem teríamos uma certa dificuldade em resumir as informações a respeito deste tema, questão dos mundos celestes. Acredito que esta seria uma das teses, né, que mais atrairiam as pessoas para estudarem a filosofia espírita. Afinal de contas, quem não quer conhecer e saber mais sobre esses mundos, né? Que está lá na promessa de Jesus, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Está lá em João 14, 2. Quando Jesus cita que ele iria preparar um lugar ou trazer para nós uma oportunidade de viver em um outro mundo diferente desse que nós estamos, muito provavelmente ele estivesse falando dos mundos evoluídos, dos mundos celestes. E a respeito disso, os Espíritos têm nos informado que existem sim os mundos celestiais. Mas como seria este mundo? De que forma é que ele se desenvolveu? De que forma é que se viveria em um mundo destes? Daí, então, muitas das explicações dos Espíritos vêm bater de frente, né, contra as nossas dificuldades de entender a necessidade de praticar o bem, de praticar o amor, no sentido amplo da palavra, de trazermos ao bojo da nossa vivência uma vivência vivida cristamente, seguindo, né, os códigos morais que Jesus ensinou para nós. Então, seriam esses mundos planetas em outros lugares do universo, né, em outras localidades do universo? Seriam esses mundos físicos como o nosso? Nós entendemos que, segundo informações dos Espíritos, o próprio Jesus disse que iria preparar este lugar, seria mais uma questão de dimensão, porque não há outra palavra para definir a questão de mundos paralelos, né, em outras dimensões ou em outras áreas vibracionais. Esses mundos espirituais que Jesus promete aos eleitos e que nós entendemos que esses eleitos terão que passar por uma fieira de provações e de aprendizado muito longa, esses mundos, enfim, eles seriam dimensões espirituais que estariam localizadas em outras partes, não só do nosso sistema solar, como da nossa galáxia ou de outras galáxias. Afinal de contas, o universo é infinito, é grande, infinito no sentido que nós não conhecemos o seu fim, né? Até onde que vai. Então, nós sabemos e entendemos que só compreendendo as verdades espirituais, compreendendo toda a ciência, todo o conhecimento necessário, é que nós poderíamos entender, né, compreender um dia esses mundos habitados. Como dizem os Espíritos, os diferentes mundos habitados por entidades espirituais. E aí uma fila imensa, né, de possibilidades que a gente poderia elencar aqui. Desde mundos materiais, mundos que que seriam na nossa mesma dimensão, mas com uma ciência bem mais desenvolvida, e até mundos, né, que existiriam por aí, primitivos, né, mas que não seriam habitações de espíritos elevados, né, sabemos disso. Então, gente, a questão dos mundos celestiais, a gente tem que juntar, primeiro, que esses mundos, os espíritos ou seres inteligentes ali que ali habitam, teriam que ter toda a capacidade de inteligência desenvolvida e toda a capacidade de amar desenvolvida. Né? Que um anjo não pode voar com uma asa apenas no sentido metafórico, né? Uma asa seria a asa da sabedoria e outra asa seria a asa do amor. Então, os anjos, para voarem, são espíritos de luz, espíritos desenvolvidos, que têm todo o conhecimento, tanto o conhecimento como o comportamento, né? Conhecimento de toda a ciência e o comportamento do Cristo, comportamento de bondade, de amor, de fraternidade.
Afinal de contas, um mundo onde não existissem esses sentimentos não seria um mundo celestial, né? Mas como seria esse mundo? Há informações assim mais rarefeitas dentro do espiritismo, dentro das informações dos espíritos, de que os espíritos perdem a forma física, essa forma, aliás, essa forma de corpo humano que nós temos, ela vai para o mundo espiritual, né? Nós temos o perispírito, mas até vai chegar um momento que nós não teríamos nem esse perispírito mais. E aí nós teríamos uma bola de luz, sei lá, um ser de luz, mas aí com todas as possibilidades e capacidades a serem que foram desenvolvidas, né? Então, chega num ponto que a gente não tem como entender muito bem isso, e nem quais seriam as necessidades, né, que a gente viveria neste mundo, e qual seria a intensidade dessa felicidade, que talvez a gente não entenda, muita gente não entende, que a felicidade ela vai ganhando em intensidade à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso espírito. Muitos de nós não compreendem a felicidade, não entende como é que se fala em felicidade, porque há pessoas que a felicidade para ela é ter bens materiais, né? Ter uma casa boa, uma fazenda boa, ter aviões, né? Helicópteros, poder viajar para o mundo inteiro. Mas essa felicidade ela é utópica se nós considerarmos a felicidade que aguarda os espíritos nos mundos celestiais. Não, também não condenamos quem queira buscar essa felicidade. Mas só fazendo aqui um paralelo, traçando um parâmetro, né, de que a felicidade vai depender da forma que nós encaramos o que é felicidade para nós, né? Tem uma historinha bem importante, interessante, do saudoso Jerônimo Mendonça, que certa vez perguntaram para ele o que seria felicidade. Vocês talvez não saibam, quem a gente vai informar, tem muita gente que conhece, né, a história de Jerônimo Mendonça. Ela é uma pessoa que ele era paraplégico, aliás, ele era tetraplégico, né? Ele só falava e ouvia, era cego também. E aí ele ficava em uma posição do que o corpo dele não poderia, ele não se movia, ele ficaria todo dobrado, deitado de costas, de uma forma bem desconfortável, que era a única forma que o corpo dele travou daquele jeito e que ele vivia. Um dia perguntaram para ele, Jerônimo, o que seria a felicidade para você? Isso contam as pessoas que o conheceram, né, que ele teria falado isso. Ele teria, né, dado essa informação. Ele disse que era poder virar de bruço. Né? A minha felicidade seria poder virar de bruço e poder dormir naquele colchão de palha que tinha aquele sabugo que incomodava, né, na costela. Colchão de palha de milho, gente, para quem não chegou a conhecer esse tipo de colchão, que antigamente se usava nas famílias mais pobres, aqui do interior do Brasil, eles colocavam a palha do milho, enfiavam em um saco bem comprido, né? E ele fazia um colchão, mas aí sobrava aquela parte do milho que ficam os grãos, que a gente chama de sabugo. Então aquele caroço ficava incomodando a gente na costela. E ele dizia que para ele voltar a dormir naquele colchão seria uma felicidade. Então por aí a gente vai entender o que é realmente ser feliz. Ser feliz é não poder ter nenhuma mácula, nada de ruim a se lembrar ou a imputar em alguém. É ter a mente tranquila e a partir daí, então, nós vamos poder entrar em dimensões vibracionais que nós podemos suportar ali, então, e construir ali uns elementos de maior felicidade e um ambiente de maior beleza. Entenderam? Então, vamos lá, vamos mais para frente, né? A pergunta número 55 de O Livro dos Espíritos diz o seguinte: todos os globos que circulam o espaço são habitados? Os espíritos respondem que sim, e que o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, vamos entender, então, que se todos os globos são habitados, e vamos compreender, gente, às vezes as pessoas imaginam assim, não, mas não tem vida na Lua, não tem vida em Marte, não tem vida em Júpiter, não tem vida em lugar nenhum aqui no nosso sistema, a não ser na Terra. Nós estamos falando de vida e não estamos falando de vida material, de vida na nossa dimensão. A vida material, inclusive, há possibilidades
né? Há estudiosos que afirmam dessa área que pode, então, a vida material existir em uma outra dimensão. Imaginem vocês, as pessoas se movimentarem em um mundo material como o nosso, mas em uma dimensão diferente da nossa. Não tem? Não se pode pegar, por exemplo, uma estação de rádio de um local e de outro local, no mesmo lugar, mas cada estação em uma faixa de sintonia? Então, pode ser que haja mundos espirituais materiais nesses planetas próximos à Terra, mas em dimensões diferentes. Há também a informação que os mundos, né, eles têm, cada um deles, um tipo de existência e de vida em dimensões bem rápidas, né? Ou seja, no sentido de que esses mundos são mais evoluídos, eles abrigam ali seres de alta qualidade, de alta estirpe, de grande evolução. E então esses mundos abrigariam os espíritos de luz ou os espíritos que ajudam a desenvolver os planetas, planejar a construção de lugares ou de zonas de habitat para espíritos evoluídos, ou de planetas, né? Diz que o próprio planeta Terra teria sido elaborado e trabalhado logo após a nebulosa que saiu do Sol ter começado a formar o planeta. Ele teria sido presidido até os dias de hoje pelo próprio Cristo. Vocês imaginem aí as tarefas que existem para esses espíritos evoluídos, esses espíritos altamente conhecedores das leis morais e do conhecimento de toda a ciência do universo. Mas há pessoas, né, que têm, segundo aqui o Livro dos Espíritos, se acham fortes, se acham conhecedoras, se acham maiores, e que acham que só na Terra é que pode ter vida. Só aqui no nosso pequenino globo que teria o privilégio de conter seres racionais. Se bem que tem muito ser humano que não é muito racional, né? Tanto mal que pratica. Então, gente, é orgulho, é vaidade do homem achar que só na Terra há vida inteligente. Eles julgam que Deus criou tudo que está por aí para enfeitar, né, o universo, né, para que a gente pudesse ver as coisas aí sem necessidade. E você vai ver a grandeza do universo, vai estudar as distâncias, o tamanho dos sóis, dos outros planetas, tudo, né? Aí nós vamos ver que tudo depende de como encaramos este tipo de, e outros, né, tipos de conhecimento. A pergunta número 172, o Livro dos Espíritos também diz: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Ou seja, será que nós viveríamos a nossa vida somente na Terra? Será que não teríamos outros planetas para a gente poder reencarnar, né? Ou entrarmos na sua vida espiritual, sei lá, nesses outros mundos? Segundo os Espíritos, na Terra, a Terra não é só o único local onde se pode viver, mas nos diferentes mundos. Então nós encarnamos aqui na Terra, é uma vida bem das mais materiais e das mais distantes da perfeição, segundo dizem os Espíritos. E aí a gente vai, né, a partir desse planeta, desenvolver a nossa espírito, a nossa alma, até que um dia a gente possa habitar, né? Sejamos honestos, que todo mundo anseia, né? Ambiciona um dia chegar em um mundo celestial. Quem não quer, né? Mas vai demorar um pouquinho. Bom, vamos então a algumas características desses mundos celestiais, ou mundos felizes, né? Quais seriam as características? Então seria a harmonia, a fraternidade, a ausência de guerra, a ausência de doença, né? O espírito, no plano espiritual, ele não adoece o corpo. Não, o corpo espiritual dele adoece no sentido literal. Há, na verdade, problemas mentais que refletem no corpo espiritual. Toda doença no plano espiritual tem como sede doenças na sede do pensamento do espírito. Então, ele emite ondas negativas que vão refletir no seu corpo espiritual.
Assim como as doenças no nosso mundo também, que nós emitimos ondas ruins, negativas, e essas ondas ruins vão atingir o nosso corpo espiritual, e o nosso corpo espiritual, por sua vez, atinge, vibra e atinge o corpo físico. E a partir daí surgem muitos tipos de doenças que teriam nascido dentro do nosso condicionamento mental. Então, esses mundos evoluídos, esses mundos celestes, seriam mundos de harmonia, de fraternidade, mundos onde você vai ter aquela sensação de paz interna e externa, vai ter aquela sensação de alegria permanente, algo que não dá para a gente narrar, não dá para a gente nem falar tanto a respeito. Então, gente, os espíritos mais evoluídos, moral e intelectualmente, com vida mais espiritualizada, certamente estarão nos mundos celestiais. Enfim, para concluir, os mundos celestiais ou divinos são moradas dos espíritos puros, onde há a felicidade plena, a comunhão com o Criador, a comunhão com Deus, o entendimento de que é Deus verdadeiramente. Nós vamos compreendê-lo, entendê-lo, como que ele nos fez, como que ele construiu o universo. Todos esses sentimentos de ignorância que a gente tem serão sanados quando a gente estiver muito à frente, daqui a alguns milhões de anos, talvez, nesses mundos celestiais. Então, tentar descrever esses mundos pela linguagem humana é impossível. A gente tentou, eu tentei aí, de alguma forma, trazer algumas informações que os espíritos dão para nós a respeito dos mundos celestiais. Tema muito interessante, você pode estudar sobre ele, principalmente no livro A Gênese, E também eu acredito que o livro A Obra do Céu e o Inferno e algumas obras do Chico Xavier falam de mundos espirituais, e procurando dentro do Espiritismo a gente vai descobrir muito ainda a respeito dos mundos celestiais. Nosso muito obrigado. Jesus abençoe a todos. Valeu.